Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, estamos iniciando mais um Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Veja os principais assuntos de hoje. Dois irmãos do interior do município de Chavantina, Santa Catarina, falam da sucessão familiar no campo. Veja a importância de vacinar seu animal de estimação contra a raiva. Para evitar a poluição do plástico, aprenda a fazer a sua própria sacola ecológica. Programa Cooperativismo em Notícia destaca mais ações de cooperativas catarinenses na pandemia. Hoje já a gente encontrou alternativas para a gente retomar isso. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. A sucessão familiar na propriedade rural tem sido um tema muito discutido na atualidade, pois o futuro da agricultura depende muito disso. Vamos ver o exemplo de dois irmãos do interior do município de Chavantina, oeste de Santa Catarina, que não encontraram nenhuma resistência dos pais para colocar em prática suas ideias e permanecer na propriedade com a família. Reportagem do programa Oeste Rural. A novilhada no pasto já mostra uma região de morros com forte predominância na produção de leite. Na companhia do sócio proprietário da Cideme e grande conhecedor da região declivosa de Chavantina e Ipumirim, a equipe do Oeste Rural seguiu por estrada lixão, entre morros, até a propriedade da família Peretti, não muito distante da linha das Palmeiras, sede da Agropecuária Cideme. O barracão de compostagem construído para abrigar 100 animais, a loja 90, que recém haviam recebido o trato da manhã. Um casal de Border Collie é o responsável pela vigilância da propriedade. Seu Valdir e Dona Nilva apostaram nos filhos Sidney e Evandro e no neto para tocarem a propriedade. Formados em agronomia e zootecnia, eles aplicaram novos conceitos na produção de leite, começando pela construção do composto para oferecer bem-estar e mais conforto aos animais. Então a gente vem evoluindo muito, partiu de um sistema que era de pastejo, né? A gente evoluiu para uma tendência que segue e eu acredito que vai ser mais forte daqui para frente, né? A concentração de produção e principalmente com preocupação com o bem-estar dos animais, né? E o aumento da produtividade, que exige do produtor muita eficiência no sucesso da atividade. E com tudo isso a gente buscou, não só em tecnologia, como informação, conhecimento, a gente buscou a formação acadêmica, né? E tem uma certa preocupação com essa atividade, com o futuro dela, né? Hoje aqui a gente tem cerca de 90 animais, com uma produção diária de 3.100 litros, né? A gente conseguiu concentrar essa produção e melhorar a nossa média de produção com esse investimento em nutrição e também com uma preocupação em qualidade do leite, né? A gente tem usado muito bons produtos para ter essa melhor qualidade do leite, né? E o manejo e mão de obra especializada. Essa é uma propriedade exemplo, né, Telmo? Onde que o pessoal pode ver que o filho pode ficar na lavoura sim. Então aqui são os dois filhos, né? E o Cid hoje é formado em engenheiro agrônomo, o Evandro está se formando em zootecnia, né? E eles estão levando todo esse conhecimento para dentro da propriedade. E é um exemplo da propriedade, né? Em recente viagem a Agroleite em Castro, no Paraná, os irmãos conheceram uma inventação que viram naquela feira e adotaram na propriedade. Um pneu acoplado ao trator que empurra de volta para o coxo toda a ração espalhada pelos animais na hora do trato. E para agregar mais renda à atividade, Evandro, que este ano conclui o curso de zootecnia, aproveita o excedente do composto bar para processar, ensacar
e comercializar o adubo orgânico em embalagens de 3, 10 e 20 quilos. Isso é uma ideia que surgiu há um certo tempo, já desde que a gente iniciou com o compost, a gente teve essa ideia de vamos comercializar o adubo ali, produzir um produto orgânico, uma compostagem, um composto orgânico e comercializar na agropecuária, floricultura e destinar ele para hortaliças, flores, gramados, aí que é uma necessidade muito que hoje você tem pela carga que ele tem de nitrogênio, fósforo e potássio, assim ele equilibra muito o que a planta precisa para hortaliças e jardins, esse tipo de coisa assim. Não tem cheiro nenhum, assim, não danifica o solo, assim, ele mantém a umidade na terra, assim, ele é muito bom assim, para usar em jardinagem. Quando falamos em animais de companhia, a proteção é de total responsabilidade dos seus tutores, que devem oferecer segurança a eles. E falando em segurança, falamos também em vacina. Estamos na época de vacinação contra a raiva, uma doença que pode ser transmitida dos animais para as pessoas. Acompanhe a reportagem do programa Tribuna Rural. Ver os pets saudáveis correndo de um lado para o outro, levando a alegria para uma casa, é muito bom, não é mesmo? Mas para mantê-los protegidos e saudáveis, é preciso que os bichinhos estejam com as vacinas em dia, evitando assim problemas de saúde como a raiva, por exemplo. O programa da raiva é um programa do Ministério da Saúde, onde todos os municípios, uma vez ao ano, em datas específicas, realizam essa campanha de vacinação. No Distrito Federal não é diferente. Ela terá início agora dia 29, em toda a área rural do Distrito Federal, uma parceria com a Emater e a Secretaria de Agricultura. E apesar do Distrito Federal ter a raiva controlada em cães e gatos desde o ano 2000, existe a circulação do ciclo aéreo da raiva no DF, ou seja, os morcegos, tanto de área urbana quanto de área rural, alguns apresentam-se positivo para o caso de raiva. E é muito comum a interação, principalmente de cães e gatos, com esses animais nas nossas residências. E daí a importância de mantê-los imunizados. Lembrando que a raiva é uma doença extremamente fatal e todo mundo que tem um pet, um cãozinho ou um gato, principalmente se eles têm acesso à rua sozinhos ou acompanhados, eles devem ser vacinados contra a raiva anualmente, que é a nossa lei, e isso para protegê-los da exposição. Os tutores dos animais de companhia devem ficar atentos com alguns sintomas que podem identificar que os pets estejam infectados com a raiva. Os principais sintomas da raiva animal em cães e gatos é essencialmente a salivação excessiva. Os animais tendem a ficar mais agressivos. O período de incubação do vírus é de 15 dias até 2 meses. Os cães e os gatos começam a ter perda de movimentação de músculos. O vírus causa uma redução na musculatura crânio-ventral e da musculatura do pescoço. Então o animal não consegue engolir a sua própria saliva, começa a salivar bastante. A agressividade tende a ser enorme. A prevenção é o melhor caminho para evitar que o melhor amigo do homem seja vítima da raiva. Se o animal não for vacinado, o que pode acontecer é que eventualmente ele pode ser exposto à raiva por outro animal, principalmente se ele fugiu de casa, se ele se envolveu numa briga ou se ele caçou um morcego, que é o caso dos gatos, Então, geralmente, a gente não tem como identificar a raiva de cara, mas de qualquer maneira, qualquer alteração de comportamento que o animal sofrer, ele deve ser levado ao veterinário para que haja um diagnóstico. E veja o que teremos no próximo bloco. Para evitar a poluição do plástico, aprenda a fazer a sua própria sacola ecológica. Programa Cooperativismo em Notícia destaca mais ações de cooperativas catarinenses na pandemia. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi e fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina.
Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Sicoob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Sicoob, somos feitos de valores. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da FECOAGRO e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da EPAGRE ou da cooperativa e retire sua autorização. FECOAGRO e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. Todo dia é dia de fazer escolhas, e são elas que impactam o mundo. Para alguns, a escolha de um produto ou serviço tem a ver com o menor preço, por exemplo. Para outros, é uma atitude consciente que reúne bom preço, qualidade e o compromisso com o bem-estar das pessoas, do meio ambiente e de toda a comunidade. E existe um modelo de negócio que oferece tudo isso: o cooperativismo. Empreendimentos colaborativos que beneficiam o país inteiro, o mundo todo. Ao escolher um produto ou serviço de cooperativa, você se torna um verdadeiro agente de transformação. E identificar esses produtos e serviços ficou muito mais fácil. Procure o carimbo Somos Coop, a marca do cooperativismo no Brasil. Vem com a gente, faça parte desse movimento. Escolha nossas cooperativas. Escolha produtos Somos Coop. O plástico é responsável por um dos mais graves problemas ambientais. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, 80% do lixo marinho é composto por plástico. Mas o que fazer para diminuir o consumo de plásticos? Comece substituindo as sacolas de plástico dos supermercados por sacolas ecológicas. Acompanhe a primeira parte do passo a passo da confecção do EcoBag, registrado pelo programa SC Agricultura. Olá, meu nome é Beatriz, eu trabalho na EPAGRE, no Escritório Municipal de Anita Garibaldi, Santa Catarina. Como vocês já ouviram falar,
o plástico é um material altamente poluente ao meio ambiente. Pensando nisso, nós vamos fazer uma atividade aqui de reutilização das sacolas plásticas que nós recebemos diariamente no comércio. Bom, nós vamos precisar então de 6 sacolas plásticas, uma régua ou fita métrica, prendedores de patchwork, ou se você não tem esses prendedores, um grampo ou vários grampos de roupa também servem, tesoura, papel manteiga, máquina de costura ou linha e agulha se você não tem a máquina de costura. As sacolinhas que você usar, elas devem ser sacolas de boa qualidade. Então você vai fazer o quê? Pegar as 6 sacolas, alinhá-las sobre uma mesa. Com a tesoura você corta o fundo da sacola e as alças. Após cortarmos as sacolas, nós vamos forrar a mesa com 2 folhas de papel manteiga, nesse caso, porque vai ficar muito larga a folha, o plástico, então nós colocamos 2 folhas de papel manteiga, mas se o papel for grande, uma só dá. Vamos colocar 3 das 6 sacolas, nós vamos colocar 3 abertas, uma em cima da outra. Sobre essas sacolas, nós vamos colocar mais uma camada de papel manteiga. E vamos passar o ferro bem quente sobre esse papel manteiga. O que vai acontecer aqui? O papel manteiga, com o ferro quente, ele vai fundir o plástico e vai grudar um plástico no outro, uma folha na outra, fazendo com que nós tenhamos ao final uma folha de plástico só, porém bem grossa. E é com essa folha que nós vamos confeccionar a nossa sacola. Nós então passamos o ferro bem quente sobre esse papel manteiga, de um lado, depois do outro lado, esperamos uns 2, 3 minutos e vamos agora tirar o plástico. Então aqui nós temos a parte da frente da bolsa, que nós fizemos com 3 das 6 sacolinhas que nós tínhamos. Com as outras 3, eu vou repetir o mesmo processo para fazer a parte de trás. Nós então vamos medir a bolsa, essas 2 placas, para que a bolsa fique do tamanho desejado. Podemos também já fazer a medida da caixa de leite, que é essa parte aqui, o fundinho, para que fique uma bolsa mais larga no fundo. Bom, após recortarmos as peças, nós vamos fazer a caixinha de leite. Essa peça, a bolsa aqui, só para vocês terem uma ideia, ela vai ter 35 centímetros de altura por 45 de largura. E a caixinha de leite, que eu cortei nos 4 cantos de baixo, ela tem 6 por 6. Após isso, nós vamos costurar as laterais e o fundo da bolsa, vamos deixar a parte de cima livre. Depois de costurada, nós vamos costurar a parte da caixa de leite e vamos desvirar essa bolsa. Se você não quer desvirar, você pode deixar a costura aparente também, não tem problema nenhum. O nome caixinha de leite para esse cantinho aqui foi denominado devido à semelhança com o fundo de uma caixa de leite, como nós temos aqui, só para mostrar esse fundo mais largo, né? O fundo larguinho aqui da caixa de leite. A gente fecha o programa de hoje com a minissérie sobre as cooperativas do Grupo FECOAGRO, produzida pelo programa Cooperativismo em Notícia. O propósito desse movimento é destacar as ações que cada organização tomou em relação à pandemia da Covid-19 e os projetos para o futuro. Nesse segundo capítulo da série, destaque para a Cooperativa de Concórdia, Copérdia, e a Coolacer, de Lacerdópolis, Santa Catarina. Vamos ver.
Seja na área de grãos, leite, suínos, de aves ou consumo, a Copérdia se notabilizou nos últimos anos como a segunda maior cooperativa agropecuária de Santa Catarina. Cresceu mais de 16% em faturamento, chegando a 1 bilhão e 500 milhões de reais. São 78 filiais espalhadas por Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná. Ganhou musculatura através de uma gestão rural eficiente e dos programas internos de treinamento. Essa crise sanitária que quase parou o mundo também afetou a Copérdia. As ações do dia a dia precisaram ser repensadas para evitar o contágio do vírus. Iniciativas, aliás, que poderão ser repensadas e retomadas assim que a pandemia passar, com o objetivo principal de reduzir custos. O que a gente consegue observar é que as equipes, de maneira geral, estão encontrando alternativas para que a gente continue com o nosso propósito de trabalho. Nós temos muito claro, Domar, 3 grandes diretrizes, né, que estão alinhadas com o nosso grupo, que uma é a velocidade, né, a outra é a proximidade e a consolidação. Então, com base nisso, esses 3 pilares que a gente instituiu agora, especialmente no último ano, que é o primeiro ano da nossa gestão, a gente precisa encontrar alternativas para continuar atendendo esses 3 pilares no nosso ponto de vista. As atividades, principalmente de campo, foram, de certo modo, impactadas também. Mas nada que pudesse afetar o desempenho geral. Nosso maior desafio realmente foi essa questão do distanciamento, né? Porque você veja bem, você vem num processo de trabalho, de proximidade com o produtor, ajudando ele na concepção dos seus projetos lá na propriedade. Como é que você muda isso de uma hora para outra? Você deixa de ter esse contato. Então é natural que num primeiro momento a gente sentiu bastante, porque esse distanciamento ele causa problemas, né? Até você achar uma outra alternativa dessa comunicação, dessa vossa assistência que você vem fazendo, é claro que impactou, né, negativamente. Teve alguns projetos que, inclusive, a gente teve que parar eles, né, por um período até razoavelmente grande. Hoje já a gente encontrou alternativas para a gente retomar isso. É claro que há uma certa flexibilização já, e isso acaba favorecendo a retomada dos trabalhos. Com toda a insegurança em relação ao vírus e principalmente sobre o comportamento da economia, fazer previsão econômica está muito difícil, segundo o presidente Martini. A formatação de trabalho que a gente tem, essa questão da valorização das pessoas, da valorização do produtor, do cooperado, da valorização da cooperação, são ferramentas de trabalho que me parece que a maioria das empresas, ou aquelas que tiverem a visão estratégica e conseguirem adequar esse novo modelo, valorizando esse processo, vão sair mais rápido dessa dificuldade. Então, me parece que o cooperativismo, apesar dele estar nesse modelo aí já há bastante tempo, tivemos que nos reinventar, mas certamente algumas oportunidades, certamente elas vão estar mais próximas em função da metodologia de trabalho que a gente já vinha adequando. Já na pequena e charmosa Lacerdópolis fica a sede administrativa da Colácer. É a nossa menor cooperativa, com pouco mais de 300 associados, mas que teve um dos maiores resultados econômicos do grupo, proporcionalmente ao tamanho, com crescimento de 19%. Os 50 colaboradores da Colácer se desdobram para atender as áreas de grãos, suínos e leite, como explica o presidente Ademir Lazarin. Sim, né? Mas a parte de comércio, né? A parte dos suínos, de loja e tal, isso aí tá normal, né? Mas essa parte ali a gente vê que mudou, teve que mudar, né? Temos que entrar nesse ritmo, né? Para ver o que dá, a gente não sabe aonde que vai ser o pico desse negócio, né? Dessa pandemia, né? Não se sabe aonde que é, daí estamos ali, nessa dúvida, né? Todo mundo tomando os cuidados para evitar contágio e tudo mais, né, presidente? Isso, todo mundo usando máscara direto, né? Todo mundo se prevenindo, né? Para não... com esses cuidados, né? O senhor tem percebido no dia a dia
que as atividades foram impactadas, tiveram que ser repensadas mais remotamente, menos remotamente, mais presencial, ou aí em Lacerdópolis foi mais tranquilo? Aqui em Lacerdópolis é um município pequeno, na verdade, né? Daí, na verdade, não temos nenhum caso no município, para você ver que não temos nenhum caso ainda de Covid aqui no município, né? Então tá tranquilo, mas estamos tomando os cuidados, né? Tipo assim, também os técnicos, assim, nas propriedades, né? Tipo assim, a gente vai cuidado com máscara, distância, né? E por telefone, né? Com os veterinários também a gente tá atendendo, mas sempre com os cuidados, né? Sem aglomeração, né? Sempre mantendo uma distância, né? Lá no campo, as atividades remotas foram ajustadas para que o contato físico com o produtor fosse o menor possível. Outra opção importante foi repensar o planejamento financeiro para o pós-pandemia. Continuar assim, com a exportação ali, com o grão também alto, o soja, o milho, a carne de porco, o leite, tá ali, mas também tá mais ou menos, não tá tão ruim, né? Eu acho que vai continuar bom, né? Só que a gente sempre tem aquele medo que a gente não sabe, que eu falei, a gente não sabe o pico desse negócio, não sabe quanto tempo vai durar isso aí, né? Você não sabe se é meses, um ano, 2, né? Às vezes não... Fica assim, mas eu estou otimista que eu acho que as coisas vão continuar. Eu acho que o agronegócio vai continuar em alta, né? O que vai segurar de novo o país, né? Eu acho que é o agronegócio, né? O senhor entende que as exportações estão equilibradas nesse momento e isso ajuda também? Nossa, o que está ajudando é a exportação, né? Porque o mercado interno aqui está complicado, o negócio de carne, né? Mas a exportação está ajudando bastante, né? Não importa se você é a maior ou a menor. O que importa são as atitudes em relação ao associado, que é o dono dessas instituições, que precisam seguir fortes e pujantes. E com o destaque das ações de mais 2 cooperativas agropecuárias catarinenses na pandemia, nós vamos ficando por aqui com o nosso programa de hoje. Deixando para você um grande e cooperado abraço e até amanhã.